queria saber, então, duas coisas. Uma, se nós temos mais evidências internas de outro tipo e outra, quais são as evidências externas, ou seja, além da própria escritura dizendo que é inspirada, existe alguma outra coisa que nos leve a entender que ela é inspirada? Então, de fato, o autor coloca aí, faz uma lista boa, generosa, né, de evidências, algumas internas e outras externas. Nas internas ele coloca a evidência à primeira vista da inspiração. O livro, de fato, a Bíblia, de fato, parece um livro inspirado. É essa impressão que dá de bate-pronto. A Bíblia, ela soa verdadeira. Eu lembro da escola dominical ou das histórias que a mamãe me contava, mas nunca tinha um pingo de dúvida da veracidade daquilo. Podia até tentar imaginar como era possível acontecer aquilo, mas nunca duvidava da veracidade. Depois, a própria evidência do testemunho do Espírito Santo. Ele também confirma a veracidade, a própria inspiração, a origem, né, dessa palavra, porque afinal vem de um Deus em três pessoas, e o Espírito Santo nos confirma isso. Depois, um dos elementos assim muito interessantes, também colocados aqui nas evidências internas, é a capacidade de transformação da Bíblia. Isso aí, quem lida com pessoas, a começar por aquela pessoa do espelho, né, que eu vejo todo dia, consegue perceber a capacidade do poder, né, esse poder de transformação da Bíblia na vida das pessoas, né? Tenho muitos amigos, vários deles que eu pude, de alguma maneira pessoal, levar para Jesus, participar, né, dessa entrega para Jesus, e eles são testemunhas vivas dessa evidência da palavra, do poder de transformação. Depois, a evidência da unidade da Bíblia. Como é possível um livro escrito por 40 autores aproximadamente, ao longo de mais de 1.500 anos, né, 66 livros diferentes, e ter essa unidade de propósito, essa harmonia, essa coerência? Isso é realmente incrível, né? Como tantos autores espalhados aí por tanto tempo, como eles não se contradizem, né? Até porque quando as pessoas tentam dizer que a Bíblia tem alguma contradição, o que a gente encontra na maior parte das vezes ali, né, são aparentes contradições, são coisas que a gente consegue entender a partir de um estudo. Então isso é um detalhe que também me chama bastante atenção. E aí ele continua aqui com as evidências externas. Uma delas é a evidência da historicidade da Bíblia. E ele vai aqui fazer alguns comentários sobre como a Bíblia suporta bem uma investigação histórica criteriosa, como a arqueologia já demonstrou tantas coisas, como um dos grandes arqueólogos, William F. Albright, disse: não há dúvida de que a arqueologia confirmou substancialmente a historicidade da tradição do Antigo Testamento. Eu estive lá em Israel algumas vezes, e é impressionante as coisas que a gente vê ali, que contam essa história. Em alguns casos é um encontro com 4.000 anos de história. Isso é de fato impressionante. O outro grande arqueólogo também, Nelson Gluck, vai dizer: pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contrariou uma referência bíblica. Impressionante isso. Então, olha aí, arqueólogos, né, pessoas aí no meio histórico, né, de análise de fatos, de coisas externas, né, evidências externas, também falando que as escrituras são palavra de Deus, são inspiradas nelas, nós não temos evidências contrárias a isso. Isso, exatamente. Não vou nem citar todas as outras externas aqui, porque a lista vai até 12, mas só vou ressaltar algumas. Olha. Por exemplo, evidência das profecias. Profecias cumpridas, então, nem se fala, né? A lista enorme que a gente tem. A influência da Bíblia ao longo da história. Uma coisa que me chama muita atenção, que ele listou aqui, é a evidência da integridade dos autores humanos. Você vê um Oséias contando uma história que não é fácil de contar, da vida pessoal, né? E ele tem toda essa integridade, essa franqueza de contar isso.
E outros argumentos mais, poderíamos citar aqui a evidência de milagres, que ele também coloca na lista, né, tantas as evidências da inspiração, da origem da Bíblia como vinda do próprio Deus.